O ar daquela noite de novembro, em Berlim, carregava um peso que ninguém conseguia explicar totalmente. Era uma mistura de incredulidade e uma esperança que estava guardada há quase 3 décadas. Visualize o asfalto frio e as luzes amareladas, iluminando a estrutura de concreto que por tanto tempo pareceu eterna. O Muro de Berlim não era apenas uma barreira física de blocos e arame farpado. Ele era a cicatriz visível de um mundo que se dividiu ao meio depois de uma guerra que quase destruiu a civilização. Para entender como aquele gigante de pedra veio abaixo, precisamos retornar ao ano de 1945. A Alemanha estava em ruínas e o mundo assistia ao nascimento de uma nova rivalidade. De um lado, o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Do outro, a influência soviética. Berlim, a antiga capital, ficou presa no meio desse tabuleiro. Embora estivesse geograficamente dentro da zona soviética, a cidade foi repartida. O que começou como uma divisão administrativa se transformou em uma prisão para muitos. Considere a sensação de acordar em agosto de 1961 e descobrir que cercas de arame surgiram durante a madrugada. Famílias foram separadas em questão de horas. O que era uma rua comum se tornou uma fronteira intransponível. A vida na Berlim Oriental era marcada pela vigilância constante. A polícia secreta observava cada movimento, enquanto o lado ocidental brilhava com o consumo e as luzes do capitalismo. Pense na audácia daqueles que tentaram atravessar. Houve quem cavou túneis profundos e quem construiu balões de ar quente caseiros para voar sobre a morte. O muro cresceu, ganhou torres de vigia e uma faixa de areia fina, onde qualquer pegada revelava uma tentativa de fuga. Era a chamada faixa da morte, onde os guardas tinham ordens para atirar. Aquela estrutura se manteve firme, enquanto gerações cresciam sem conhecer o outro lado da própria rua. O cenário começou a mudar quando os ventos da reforma sopraram de Moscou. Mikhail Gorbachev trouxe palavras novas como transparência e reestruturação. A pressão por liberdade não vinha mais apenas de fora, mas de dentro das igrejas e das praças de Leipzig. Milhares de pessoas saíram às ruas gritando que elas eram o povo. O governo da Alemanha Oriental, encurralado pela crise econômica e pela fuga de cidadãos através da Hungria, tentava encontrar uma forma de aliviar a tensão sem perder o controle. Foi nesse clima de incerteza que o destino do mundo mudou por causa de um erro burocrático. Visualize a sala de imprensa lotada em 9 de novembro de 1989. O porta-voz Günther Schabowski recebeu um documento com novas regras de viagem. Ele não tinha lido o papel antes da coletiva. Quando um jornalista perguntou quando as novas regras entrariam em vigor, ele hesitou, olhou os papéis e disse que, pelo que ele sabia, a decisão valia imediatamente. Aquelas palavras foram o gatilho. A notícia se espalhou como um incêndio. Milhares de berlinenses do leste correram para os postos de controle. Os guardas, sem ordens claras e diante de uma multidão imensa, não tiveram coragem de abrir fogo. A primeira barreira se abriu no posto de Bornomerstrasse. Foi um momento de catarse coletiva. Pessoas que nunca tinham se visto se abraçavam sobre o concreto. Jovens subiram no topo do muro com martelos e picaretas, começando a demolir fisicamente o símbolo da opressão. O som do metal batendo na pedra ecoou por toda a Europa. Não havia mais leste ou oeste, havia apenas Berlim. A queda não foi apenas o fim de uma parede, mas o colapso simbólico da cortina de ferro que separou nações desde o fim dos conflitos que ocorreram muito depois do tempo de Jesus Cristo. Hoje,
Os fragmentos que restaram do muro servem como um lembrete silencioso. A inteligência artificial agora nos ajuda a reconstruir digitalmente cada centímetro daquela barreira para que as novas gerações entendam o perigo do isolamento. O mundo se transformou radicalmente desde aquela noite. A unificação da Alemanha trouxe desafios imensos, mas o desejo de liberdade se provou mais forte que qualquer estrutura de concreto armado. O muro caiu porque as pessoas decidiram que ele não deveria mais existir. Considere o impacto de um único momento, onde a vontade popular supera décadas de medo. A história da queda do muro é a prova de que nenhuma divisão é permanente, quando o espírito humano busca a conexão. A poeira que subiu naquela noite de 1989 finalmente permitiu que o sol brilhasse de forma igual sobre toda a cidade de Berlim, encerrando um dos capítulos mais tensos da nossa trajetória moderna.